O que uma cobra em pedaços, o presidente da Argentina e um clube de futebol dos Estados Unidos têm em comum? Se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo que eu te conto. Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas, esse é o canal Futpedia e sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu retomo uma série de vídeos que eu costumo fazer aqui no canal, onde eu conto história através de escudos de times de futebol. E o escudo escolhido para o vídeo de hoje, vocês já viram na thumb, é esse aqui, o escudo do Philadelphia Union. E apesar de muita gente achar que times dos Estados Unidos não têm história, esse time aqui, apesar de ser um time jovem, tem muita história e o seu próprio escudo conta uma história à parte, que é a história da fundação dos Estados Unidos. Confia que vai ser um vídeo legal, tá? Mesmo que você não se interesse por esse assunto, você vai entender que a simbologia que tem nesse escudo ela é muito legal. Quando eu falo aqui que é a fundação dos Estados Unidos, talvez algumas pessoas se perguntem por que eu não disse independência dos Estados Unidos ou descobrimento dos Estados Unidos, e sim fundação. Para os americanos, né, os Estados Unidos ele não ficou independente, não foi criado, ele foi fundado, e as próprias pessoas que estão envolvidas nesse processo são chamadas de pais fundadores. E nesse vídeo eu vou falar também um pouco sobre o Benjamin Franklin, que é um dos pais fundadores, e ele tem tudo a ver com o Philadelphia Union também. Chega de enrolação e vamos começar a falar da simbologia desse escudo, né? E a primeira parte da simbologia já é referente ao formato que ele tem, que para muita gente aí um escudo redondo é só um escudo comum, um escudo normal, muitos times de futebol têm o escudo circular, mas no caso do Philadelphia Union ele tem esse formato por um motivo muito especial, que está totalmente relacionado com o seu nome. O seu nome, Philadelphia Union, não Philadelphia United, tem a ver com a história da fundação dos Estados Unidos, como eu já tinha explicado no comecinho do vídeo, falando um pouco sobre isso. E para a galera que estuda design, estuda formas e geometria, o círculo ele passa esse significado de união, de começo e fim, de algo completo também. Então, o formato ser circular já faz uma alusão a isso, que é a questão da união. Mas beleza, esse formato é redondo. Mas e os outros elementos? O que significa cada coisa? Então, falando primeiro das cores, a cor azul escuro, ela era a cor que o exército continental utilizava, né? Esse exército, também chamado de exército revolucionário, foi o exército que lutou contra o domínio da Inglaterra. Para quem vive numa caverna e não sabe, os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, e aí quando eles resolveram ficar independente, eles montaram esse exército para conseguir lutar pela independência deles, e a cor que o exército usava nos uniformes era esse azul mais escuro. Alguns tinham uns detalhes em bege, que é a cor dessa faixa aqui, alguns tinham detalhes em vermelho também, mas focando aqui nessas duas cores, já dá para entender o porquê disso. E como eu disse, o escudo da Filadélfia está muito ligado à fundação e à independência dos Estados Unidos como um todo, né? Então esse é o motivo das cores. Aqui nesse escudo não dá para ver, mas essa faixa aqui de dentro ela é azul claro, e esse azul claro também faz referência à bandeira da cidade, que não é um azul tão clarinho assim, igual esse aqui, mas é referência à bandeira, e também referência à principal torcida do clube, que são os Sons of Ben. E eles têm esse nome porque é uma homenagem ao Benjamin Franklin, como eu disse no início desse vídeo, que tem muita ligação com a cidade de Filadélfia, apesar de ele não ter nascido lá, mas ele viveu boa parte da vida dele lá, já que a Filadélfia era a primeira capital dos Estados Unidos, né? E outras referências ao Benjamin Franklin vão vir ao longo desse vídeo, mas já eu explico para vocês. Então, agora que vocês entenderam o formato do escudo e entenderam as cores, tem dois elementos aqui que são os elementos principais do escudo, que são as estrelas e a cobra. Mas antes, explicando só o escudo dentro do escudo, que é esse aqui de dentro, ele faz referência ao brasão de armas da cidade. Então, o brasão de armas da cidade parece muito o escudo do Boca Juniors, inclusive, eu vou botar a foto aqui também. E vocês veem que ele tem uma faixa amarela dentro e ele é azul, então lembra bem a camisa do Boca Juniors. Agora falando sobre as estrelas, né? São 13 estrelas, e quando eu falo 13 e estrela, talvez você já venha uma coisa na sua cabeça de petista aí, mas não tem nada a ver com PT, nem nada parecido. As 13 estrelas fazem referência às 13 colônias, e se você estudou história direitinho e ainda se lembra, as 13 colônias foram os primeiros 13 estados dos Estados Unidos, né? Eles começaram com essas 13 colônias e depois eles foram
expandindo aí para o oeste. Então, os 13 primeiros estados aí, depois eles mudaram um pouco a formação, mas são 13 estrelas em referência às 13 colônias. E a cobra também tem bastante a ver com essas estrelas. Vou tentar explicar a ligação de uma coisa com a outra e você já vai entender. Essa cobra, ela faz referência a uma outra cobra que foi desenhada por quem? Benjamin Franklin, olha ele de novo aqui no vídeo, e ele fez um cartaz que era uma campanha para conscientizar os moradores da região ali que as 13 colônias deviam se unir. E se eles não se unissem, eles seriam destruídos pela Inglaterra, né? Então, as 13 colônias tinham que permanecer juntas, e aí o desenho dele era uma cobra em pedacinhos, né? Eu não tenho certeza se a cobra estava em 13 pedaços para fazer referência a cada uma das colônias, porque eu acho que tinha duas que era junto, tem algumas coisas do tipo, mas era uma cobra separada em pedaços, cada pedaço representava uma das colônias, e o slogan deles era Join or Die, né? Que era junte-se ou morra. Inclusive, um dos slogans do clube é essa frase, só que em latim, que está aqui nas costas. Deixa eu ver se consigo virar para mostrar. Não consigo ver se eu mostrei direito, mas na edição eu vou ver. Caso contrário, eu coloco uma foto aqui também. Mas aqui tá Jungnit Auperit, que é junte-se ou pereça ou morra também, né? Que é a tradução do Join or Die. Isso significa que elas deveriam se unir, porque se elas não se unissem, não seriam fortes o suficiente para derrotar a Inglaterra, e eles acabariam sendo derrotados por ela, né? Então, por isso que tem a ver com essa cobra. E aqui vocês veem que a cobra ela tá inteira, né? Essa cobra inteira aqui, ela é uma cascavel, e ela foi escolhida por um motivo, não é uma cobra aleatória. Ela foi escolhida porque a cascavel ela não costuma te atacar se ela não for provocada primeiro. E esse símbolo, por causa desse significado, acabou sendo adotado por alguns outros grupos, né? Principalmente os libertários, por exemplo, que eles usam a cobra de Gadsden, que foi inspirada na cobra do... foi inspirada na cobra... Momento lá ele aqui. Mas foi inspirado na cobra do Benjamin Franklin, que ele desenhou. E por ela não iniciar a agressão, ela só ataca se ela for provocada. Os libertários, eles têm essa filosofia de ficar na deles, ficar de boa, e se você não mexer com eles, eles não mexem com você, né? Por isso que a bandeira libertária, eu vou ver se eu coloco ela aqui também, tá escrito Don't tread on me, ou seja, não pise em mim. Se você não pisar em mim, vai ficar tudo bem, mas se você, como diz aquele meme, se você me atacar, eu vou te atacar de volta. Então, os libertários também acabaram se apropriando desse símbolo, e aí, por causa disso, eles usam essa cobra, que é parecido com essa cobra aqui também, que faz referência à cobra do cartão do Benjamin Franklin. Então, esse é o significado do formato do escudo de dentro, das estrelas e da cobra. E aí, se você, para te responder aquela pergunta que eu fiz no começo, né, você já entendeu o que significa cobra em pedaços. O presidente da Argentina, ele é libertário, então algumas pessoas que seguem ele conhecem muito bem esse símbolo aqui da cobra, né, a cobra de Gadsden, que é uma cobra diferente, mas inspirada, tem a mesma origem. E o time de futebol dos Estados Unidos, no caso Philadelphia Union, isso é o que junta as três coisas que eu falei no começo do vídeo, as cores, o formato, as estrelas e a cobra. Espero que eu tenha contado bem essa história para você e te despertado o interesse por descobrir histórias de outros escudos de futebol. E se você gosta de história e gosta de futebol, saiba que nesse canal aqui eu falo muito sobre isso, inclusive de escudos. Eu tenho vídeos de outros escudos, o escudo do Wrexham, o escudo do Atlético de Madrid, tem o escudo do Porto também, e eu tô planejando fazer alguns outros, então se essas histórias te interessam, considere se inscrever aqui nesse canal, deixar o like nesse vídeo aqui e assista os outros vídeos. Tamo junto, valeu, falou!